Então, tu já sentiu vontade de fazer algo mais, de sair da mesmice? Sabe? De ir um pouco além? Então, eu vou contar aqui nesse vídeo pra vocês uma coisa que eu fiz. Um desejo bem ousado que eu tive e eu me atrevi a pensar nessas coisas e comentar com Deus sobre isso, tá? Então, assim, o que eu vou contar aqui, eu vou compartilhar com vocês. O meu pedido ousado esse ano foi nasceu desse desejo, brotou desse desejo de enxergar um pouco mais, entender um pouco melhor as coisas de acordo com a mente de Deus. Sim, eu... Sabe quando tu fica assim... Tu estuda pra caramba, tu tenta entender as coisas, tu se esforça, enfim, tenta entender, e daí parece que quanto mais tu aprende, mais tem coisa pra aprender. E aí eu fiquei, caramba, chega uma hora que dá uma exaustão, assim, não dá? Chega uma hora que dá um cansaço. E aí o que eu falei? Peraí, em vez de eu ficar só lutando assim com o braço da carne mesmo, eu tive um desejo muito, muito forte lá dentro, como eu falei, bem ousado, né, de entender as coisas sob a perspectiva de Deus, sob o olhar dele, né, do nosso Senhor. E eu queria, tipo assim, ver como ele vê, sabe? Então tá, aí, o que aconteceu? Depois desse meu desejo que ficou no meu coração, e o Senhor sabe, né, Deus, ele sabe de todos os nossos sentimentos, de tudo que passa, todos os desejos que estão dentro de nós. Ele conhece. E mesmo assim, ele pede pra que a gente leve essas coisas a ele, certo? Então eu fiz isso. E eu quero comentar pra vocês o que aconteceu depois que eu comecei a ter esse desejo e comecei a falar dessas coisas, tá? Eu anotei aqui umas coisinhas. Primeira coisa, a leitura. A leitura, ela tem fluído, tá? A leitura das escrituras mesmo. Tá sendo muito mais prazeroso. Muito mais. Sabe o que eu percebi, gente? Que parece que o meu entendimento, ele tá vindo assim, ó, ele tá se abrindo mais, ele tá vindo com mais facilidade. Olha como é importante a gente reconhecer essas pequenas sutilezas, né? E aí, eu dou aula na escola dominical. Um tempo atrás, acho que foi 2019, eu dei também aula pra escola dominical. Foi, acho que, 2018, 2019, lá no Rio Grande do Sul. E foi uma experiência muito maravilhosa pra mim. Eu sempre, como eu cresci na igreja, né, eu fui aprimorando algumas habilidades de dar discursinho, de preparar uma mensagem, né. Nós temos a tradição de fazer reunião familiar toda semana com a família, né, em casa ou com amigos. E, enfim, e isso vai aprimorando. E tem pessoas que mesmo com isso não gostam e tá ok, mas eu já tinha esse lado, fui me desenvolvendo mais pra esse lado. E naquela época, na escola dominical, eu tinha que preparar as aulas, entender todo o contexto, né, histórico, todo o contexto ali das escrituras, me aprofundar. E eu sempre gostei de dar curiosidades, de falar um pouco mais, de colocar numa linguagem que as pessoas consigam entender, se colocar poxa, eu vivo isso, essa é a minha realidade, entendeu? Então, assim, eu lembro que foi uma experiência muito, muito boa, muito boa. Recebi uns comentários, assim, que até hoje me marcaram muito, uns comentários assim, tipo, nossa, não é tudo isso, assim, era até um pouco pra mais, assim. Mas foram sentimentos que eles tiveram, e ok, fico feliz porque eu consegui criar essa ponte, né, entre a mensagem de Deus e o coraçãozinho da pessoa, né, beleza. Só que tem uma diferença, agora eu estou tendo experiências muito boas, comentários muito significativos, assim. Realmente está sendo muito, muito legal ter o feedback deles. E o que eu tenho feito? Continuo, né? Teve uma que falou assim, nossa, parece que eu tô vendo uma novela. E eu fico assim, né? Tu tá falando, e eu quero... Qual a cena do próximo capítulo? Qual a cena? E qual é o próximo? Qual é o próximo? E é muito legal. Porque gravar vídeo aqui no YouTube, eu sinto que eu ainda enrolo, ainda travo e tal, algumas coisas. É um pouco mais, né? Trancado. Mas quando eu estou lá na igreja, ou dando, sei lá, às vezes tá uma palestra, uma aula, gente, o negócio vai. E é interessante, tá? Mas qual que é o ponto? Mesmo continuando tendo essas experiências boas, né, como eu falei que ao longo dos anos eu vinha tendo essa facilidade, o que eu notei depois que eu comecei a ter esse tipo de desejo e esse tipo de oração, tá? O que começou a vir? Quando eu abro as escrituras, quando eu abro um texto, eu sinto que tá fluindo. Eu sinto que há uma maior facilidade de olhar e conseguir capturar a essência da mensagem e ver o que está atrás daquelas linhas. O que está entre linhas, o que está assim, ó, escondido nos detalhes. Eu consigo extrair. É isso, acho que eu consigo extrair mais da mensagem, ir além. Vocês já sentiram isso? Quem já sentiu, comenta aqui pra mim, por favor. Gostaria muito de conversar sobre isso. Tá, então eu falei pra vocês que tá vindo com um entendimento, tá vindo com mais facilidade. O desejo e o deleite tá se fazendo mais presente. Eu sinto que não é só aquela leitura, eu leio, mesmo que eu leia 1 ou 2 versículos, eu consigo extrair o essencial e aquilo sacia, isso é bom. Nossa, minha respiração tá estranha. Tá, então assim, o deleite tá mais frequente, tá mais constante.
E é muito ruim, né? Porque às vezes a gente sabe, assim, tem que ler, tem que se nutrir. Só que, assim, às vezes a gente sente que, né, é, é meio forçado o negócio, é meio que, assim, sofrido. E agora eu não tô sentindo mais isso. Olha só que legal, que alegria, que bênção, né? As orações, olha, esse é um ponto muito importante, tá? Destaque nisso. Destaca, lembra disso? As orações, elas estão sendo diferentes. Por quê? Por quê? Porque à medida que tu está disposta a abrir um canal, a largar esse canal, se prepara para que pensamentos novos vão percorrer esse canal. Pensamentos novos vão fluir. Inspirações, um discernimento sobre as coisas, né? O Espírito Santo, ele tem essa capacidade, ele tem o poder de nos falar a verdade de todas as coisas, inclusive de nos orientar a saber como usar certas palavras em determinados momentos, em determinados locais. Então, isso tá sendo muito legal, porque as orações, eu sinto que elas estão mais maduras, estão diferentes. Elas estão mais profundas, sabe? E aí, os pedidos que eu tenho feito, aqueles que estão no meu coração, aqueles que eu consigo traduzir, né, falar, consigo expressar e fazer de um jeito, não que tenha assim um jeito errado, um jeito certo, mas tem formas mais assertivas, né, de levar esses nossos pedidos ao Senhor. E, gente, olha aqui uma coisa, tá? Como eu estudo muito tempo, autoconhecimento, desenvolvimento humano, e gosto muito de entender como que a gente evolui, a forma de expandir pensamento e tudo mais. Então, claro que eu entrei em todas as áreas, pode imaginar, claro, não todas, né, mas muitas, de física quântica, de mentalidade, né, de lei da atração, a questão da fé, de atrair e tudo mais, mindset. E com isso, gente, ó, muito cuidado, porque quando a gente entra nisso daí, a gente entra num buraco que não tem fundo mais. E às vezes tu fica meio assim, que nem uma barata tonta, assim, sabe? Depois pra sair, tu achar o centro de novo, né? Se encaixar novamente, se aterrar. Então, assim, cuidado, tá? Então, eu já entrei nisso, foi mais de uma vez, então é muito delicado. Então, o que que acontece? Quando a gente começa a entender muito essas coisas, vem experts, profissionais de todas, em vários locais, vários canais, vários cursos, falando o quê? Dando a visão deles. E eles colocam aquilo como se fosse uma lei. Uma lei, não, mas é assim, eu entendi, eu descobri. E aí tu vai lá, uau, o que tu descobriu? Me fala, eu quero mais, quero mais. E aí nessa, eu acabei, por um tempo, de acordo com o que eles falavam, que pedir é errado. Ah, mas se você pede, tá vibrando que é na falta. Então, se você pede, quer mostrar que você não tem. Isso demonstra que você não tem. Tá, vai, caramboles. E agora, né? Peraí. E aí, sabe quando tu sente assim, não, mas peraí, não tá encaixando, é uma coisa que não tá encaixando. Gente, se tu for lá na essência, lá na pureza da palavra, na fonte, o que que tu vai ver? Lá na fonte, Jesus mesmo fala que se a gente buscar, a gente vai encontrar. Que se a gente pedir, vai ser aberto. Se a gente bater, vai ser aberto. Né? Que a gente deve pedir. E fala o quê? Que o Senhor conhece os desejos do nosso coração. O que que é desejo? Desejo é algo que tu quer, que tu ainda não tem, não é? Então ele sabe que tem coisa que você não tem, que você deseja, que você quer pedir. Então tá tudo bem pedir, tá? E isso traz uma leveza. Porque senão tu entra em um monte de regra, um monte de pode isso, não pode aquilo, lá se tu fizer isso, não. Entendeu? Então assim, tem que ir na pureza. Tá? Então, assim, olha a importância de tu ter um desejo bom, genuíno no teu coração. E o Senhor, ele vai aumentando a tua capacidade. Uma das palavras que ficou, sabe que eu aprendi que todo ano, a gente passa por estações na vida, né? E todo ano é uma nova estação que se abre. Então, qual palavra? Sempre vai ter uma palavra, uma frase que vai marcar aquela estação da tua vida, aquele ano, né? E pra mim, o que ficou é alargar as tuas estacas. Então, assim, eu ainda estou descobrindo o que significa, mas muita coisa eu já estou entendendo. E acredito que muito tem a ver com esse desejo que brotou no meu coração início desse ano, tá? Então, as orações elas têm sido diferentes, estão sendo mais maduras. E com isso, como eu falei, os pedidos estão sendo de formas mais maduras também. Pedidos mais alinhados com a vontade de Deus. Então, assim, ó, eu quero isso, mas, né, me deixa saber se é a tua vontade também. Eu quero alinhar com o teu desejo, com o teu conhecimento, porque o Senhor conhece bem mais do que eu, né? Tu, Deus, sabe de todas as coisas. Eu ainda estou assim, ó, tô no leite ainda, né? Eu tô ali no mínimo ainda. Então, assim, ele conhece muito mais, ele tem um conhecimento do início, meio e fim das coisas, tá? E com isso, com esses pedidos feitos de forma mais clara, mais assertiva, as respostas estão vindo. Respostas milagres. Eu sinto que eles estão descendo do céu, como chuva do céu. Eu sinto que as respostas milagres estão descendo como uma chuva do céu. Pra mim, pra minha vida, pra minha família, tá? Então, olha só, isso tudo que eu queria contar pra vocês, que veio de um desejo bem sincero, bem assim, como eu falei no início, bem ousado, bem atrevido. Mas, né, a gente tá aqui pra viver uma vida extraordinária, né? A gente não tá vindo aqui pra viver pegar só o bagaço, pegar o resto, gente, por favor, né? E eu sinto que o Senhor, ele fica feliz quando a gente quer ir além, né? A gente quer subir mais um degrau, depois mais outro, né? É a parábola dos talentos.
Ele dá conforme a capacidade. Então, assim, pra te receber mais, tu tem que pedir também ajuda pra aumentar essa capacidade. Tu tem que estar disposto a isso. E vai ser de forma gradativa. Isso que é legal. O Senhor é tão inteligente que ele faz as coisas de forma muito gradativa na nossa vida, tá? Senão o rombo é muito grande. E ele não quer isso, tá? Então é isso que eu queria compartilhar. Um beijo pra todos vocês. Então, gente, eu finalizei rápido porque a minha filha entrou e tá uma barulheira aqui. Mas, assim, testem, né? Se alguma coisa ficou no teu coração sobre essa mensagem, sobre a minha experiência, que ela está ainda acontecendo e tem muitas mais coisas pra acontecer e desenrolar, testa, aplica. Aplica e depois vem aqui me contar, me chama. Eu adorava, amar saber que sutilezas, que percepções, que coisinhas que começaram a acontecer na tua vida, tá? Um beijo.